és um Deus fiel e falará profundamente conosco, Senhor. No nome de Jesus, usa a boca da tua serva mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, queridos. Paz seja com todos. Amém? Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis 4. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje eu falei assim, quem perdeu o começo vai perder uma informação importante que para mim foi nova. E talvez seja para muitos de nós aqui. Eu até fui conversar com o Tiago, eu falei, você já tinha se atentado para isso na Bíblia? Porque às vezes a gente ouve tanto uma coisa e a gente não se atenta para aquilo que é novo, né? E aí ele falou assim, olha, eu nunca tinha percebido essa informação. Então quem perdeu o começo vai perder uma informação importante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 4, nós vamos ler o verso 23 e 24. A palavra de Deus diz assim... Vamos ver se está igual a minha versão. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque... Repita comigo, mas Lameque? 70 vezes 7. Algumas versões, e eu acredito que por erro de tradução, as mais atuais, né, quando você pega NVI, NHLT, NTLH, NVT, elas vão trazer 77 vezes. E, se eu não me engano, a NTLH também, quando fala sobre o perdão em Mateus, ela vai falar 77 vezes, mas não é o que o original diz. O original diz 70 vezes 7. Você já tinha ouvido essa expressão no Antigo Testamento? 70 vezes 7, você já tinha se atentado a isso? Olha lá, só o pastor Rubens. 70 vezes 7, você já tinha prestado atenção nisso? Lameque, ele fala de 70 vezes 7. Lameque, ele aparece como descendente de Caim. Então, para você entender quem era Lameque, você entender o contexto disso que a gente leu, porque ele cita Caim, eu preciso voltar e dizer quem era Caim. Você lembra quem é Caim na história? Todo mundo sabe a historinha? Caim matou Abel, por causa de uma oferta, não foi isso? Porque Deus se atentou para uma oferta, e aí Caim sente inveja, Caim gera algo no coração dele que ele não gosta, um sentimento ruim, e a Bíblia vai dizer que Caim, ele mata Abel. E é interessante porque quando a gente vê, eles eram filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E quando Deus aceita a oferta do irmão e rejeita a oferta de Caim, como consequência ele é amaldiçoado na terra em que ele cultiva. E ele passa a viver como um fugitivo, Caim, estou falando de Caim. Mas ainda assim, Deus demonstra graça ao colocar um sinal em Caim. Existe um sinal que Deus, uma marca, e Deus coloca uma marca em Caim, e ele diz, quem tocar em Caim, sofrerá 7 vezes. Então a marca que Deus coloca em Caim é uma marca de proteção. É como se Deus estivesse, Deus está dizendo que minha é a vingança, minha é a justiça. Eu cuido disso. Então, é como se Deus estivesse protegendo Caim, dizendo, Caim matou Abel, mas quem tocar em Caim vai sofrer 7 vezes mais. Existe uma marca. É isso, não é, pastor? Uma proteção. Deus estava dizendo que haveria justiça sobre Caim, porque Deus é justo. Deus é justo. E sobre qualquer um que tentasse vingar Caim, também haveria justiça. Então isso revela algo muito profundo. Mesmo depois de cair em pecado gravemente contra o seu irmão, Deus estabelece um limite para a violência humana. Deus estabelece um padrão. Ele não permite que o ciclo de vingança ele continue acontecendo. Deus ele para isso, para que isso não se torne algo multiplicado sem controle. Porque senão começa um se vingar do outro, não é isso, irmãos? Aí alguém vai lá e mata Caim. Aí quem se ofende que mata Caim, vai lá e mata quem matou Caim. E isso é uma coisa que não tem fim. Então Deus estabelece um limite. E esse limite protege. Esse limite ele protege. Para que não haja vingança desenfreada entre os homens. E aí vem Lameque. Quem era Lameque? Descendente de Caim. Então ele vinha dessa linhagem de Caim. Ele foi inserido numa linhagem marcada pelo afastamento de Deus. Ele é apresentado como alguém que rompe os padrões. Ele já começa logo com 2 mulheres, Ada e Zilá, não foi isso que a gente leu?
2 mulheres, mostrando já um desvio no propósito original de Deus para o casamento. No texto que a gente leu, Lameque está declarando às suas esposas que ele matou um homem e matou um jovem. Ele mata 2 pessoas e ele fala assim, se quem colocar as mãos em Caim vai ser vingado 7 vezes, quem tocar em mim vai ser vingado 70 vezes 7. E aí ele fala dos 70 vezes 7. E com isso Lameque amplia a lógica da vingança, elevando a um nível extremo e desproporcional. A história de Lameque representa a progressão do pecado na humanidade, que começou com o assassinato em Caim, e agora se transforma num ciclo de violência que é celebrado, e de arrogância. Se tocar em mim, vai sofrer. E arrogância. Se sentindo protegido pelo mal que fez. A violência que Deus havia limitado 7 vezes é distorcida por Lameque por causa de orgulho. 70 vezes 7. O homem sem Deus, ele transforma a justiça em vingança, proteção em arrogância. Olha só, abre a sua Bíblia agora comigo em Mateus 18. Mateus 18, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 35. Versículo 21, vou ler com vocês ali, porque a minha versão aqui está diferente. Eu vou ler na Almeida, hoje eu vou usar a Almeida. Versículo 21 diz assim, então Pedro, aproximando-se de Jesus, dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Olha ele aí de novo, e não é à toa. Queridos, nada na Bíblia é em vão. Tudo que contém na Bíblia, tudo que está na Bíblia tem uma revelação, existe um propósito, existe um porquê de estar lá. E aí, 70 vezes 7, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e suas mulheres e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele mesmo servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu poderia orar por vocês e mandar vocês embora para casa. A palavra ela é autoexplicativa, sim ou não? Uma dívida muito grande foi perdoada. Aquele servo, ele devia muito ao seu senhor, e ele pede, tem compaixão de mim, seja generoso. Aquele senhor, ele se move de íntima compaixão, e ele diz, ok, a sua dívida está perdoada, mas minutos depois, a gente vê ali, segundos depois, linhas depois na Bíblia, a gente vê que alguém que deve muito menos, mas ainda assim é uma dívida,
que deve muito menos aquele homem, tem a mesma fala. Seja generoso comigo, eu vou te pagar tudo que eu devo. Seja generoso. E o que é que acontece? Opressão, não liberação de perdão. E queridos, a fala do final, ela é autoexplicativa. Eu poderia parar por aqui, orar com vocês e falar que vocês meditem nessa palavra e que vocês vivam essa palavra, porque se não vivermos a palavra é autoexplicativa, o que é que vai acontecer? Seremos lançados aos atormentadores? Olha, é autoexplicativo. É autoexplicativo. O que é que acontece, queridos, entre o Velho Testamento, 70 vezes 7, e o Novo Testamento? O que é que acontece? O que é que muda do Velho Testamento para o Novo Testamento? Sabe o que muda? O que tem lá no meio do 70 vezes 7? A cruz. A cruz muda tudo. A cruz muda tudo. A cruz é o que dá sentido a tudo isso. A cruz é que transforma tudo isso. E é uma transformação que começa de dentro para fora. Olha só, a pessoa de Jesus, que é a personificação da manifestação da graça. Sabe o que tem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? A graça. A graça que te alcançou. A graça da salvação. A graça de Jesus ter morrido e pagado uma dívida que eu e você não podíamos pagar. É a graça. Então, entre uma citação entre Gênesis e Mateus, existe a graça manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo 21. Jesus, ele veio estabelecer um novo padrão. Jesus, ele veio inverter a lógica que domina a humanidade. Vai contra a lógica. Ele não anula a lei. Olha que interessante. Êxodo 21, versículo 23, diz assim, do 23 ao 25. Mas se houver morte, então darás, olha que interessante, vida por vida. 24. Olho por, dente por, mão por, pé por. Sabe o que estava dizendo ali no Velho Testamento? É um pelo outro. Delimitando. É vida por vida, é olho por olho, é dente por dente, é mão por mão, é pé por pé. 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo está trazendo um padrão. Um padrão. Olha só, abre a sua Bíblia agora em Levítico 24, versículo 17 ao 22. Levítico 24, do 17 ao 22. E quem matar alguém, certamente, vida por vida, não foi isso que nós lemos? Vida por vida, quem matar, morrerá. Quem matar um animal, restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem será morto. 22. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. O que Deus está dizendo? O que você faz, você colhe. Na mesma medida, na mesma proporção. Não é isso que está escrito? Olho por olho, dente por dente, vida por vida, quebradura por quebradura, transfiguração por transfiguração. O que você fizer, seja feito a você. É isso que está dizendo a Bíblia. Deuteronômio 19, 21. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso aqui, queridos, que eu li com vocês, não era incentivo à vingança pessoal. Não, é limitação de vingança. É limitação. Porque, vamos combinar uma coisa, a gente sempre está predisposto a fazer mais do que nos fizeram, sim ou não? Sim. Ah, a pessoa, ela vai ver do que eu sou capaz. Sim ou não? O que Deus estava fazendo, na verdade, era impedir os exageros. Deus estava protegendo. Por exemplo, se alguém matasse, ele estava impedindo que alguém matasse uma pessoa que tivesse cometido um ferimento leve. Ah, a pessoa me quebrou.
Aí a Bíblia está dizendo, você pode ser quebrado também. Você quebrou ele, você bateu, você quebrou, você machucou, então você merece uma surra, se machucar e ser quebrado também. Mas não merece a morte. Porque aí tem gente que mata até, que bate até matar. Até matar. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava criando uma forma de proteger, para que não se excedesse, para que a justiça fosse estabelecida de uma forma proporcional. E isso deveria ser aplicado por autoridade, não por qualquer pessoa. Me fez, eu me vingo. Não. Você sofreu um dano, leva-se à autoridade, e a autoridade designa que o mesmo dano aconteça para aquela pessoa. Então não era vingança, era proteção. Era uma medida estabelecida, uma forma de se não exceder limites. De não tirar a vida de alguém por motivo banal, porque a Bíblia vai nos ensinar que a vingança pertence ao Senhor. E eu já disse isso aqui para vocês, Deus é justo. Nós somos vingativos, Deus é justo. Deus é justo. O homem distorceu isso e com o tempo o povo passa a usar a lei como justificativa de vingança. Ou seja, o que era justiça da parte de Deus, o que protegia, passa agora a ser uma desculpa para revidar, para fazer o mal. Para aplicar no outro aquilo que eu me senti machucado, me senti ofendido, e eu me sinto no direito de revidar. Então a gente vai para Mateus 5. Mateus 5, versículo 38 e 39. E aí nós vamos ver Jesus no cenário. A cruz muda tudo. E aí Jesus entra e ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Jesus está dizendo, esqueçam o que foi dito? Não. Jesus disse, apaguem o que foi dito? Não. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Ele não está anulando o que foi dito. Ele diz, vocês ouviram? Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. 40. 38 e 39, perdão, tá certo. Não, vamos até o 42. Eu pus aqui 39, mas eu fui até o 42. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo assim, ei, a lei está errada. Não, ele diz, vocês ouviram o que foi dito? A palavra diz, é olho por olho, dente por dente. Mas Jesus está falando assim, mas agora eu vou ensinar uma nova forma de vocês responderem a isso. Eu vou ensinar a vocês uma nova forma de lidar com a ofensa. Eu vou ensinar a vocês uma nova forma de lidar quando você sente que você foi prejudicado, que você sofreu prejuízo, que você sofreu dano. Jesus, ele está mudando a forma de resposta. Ele não está anulando o que está na palavra, mas ele está dizendo, eu vou ensinar a vocês um novo nível de resposta. Antes, a interpretação humana, ela diz assim, foi ferido? Você tem o direito de ferir de volta. Jesus está dizendo, você foi ferido? Escolha não revidar. É uma escolha. Jesus está ensinando um novo padrão. Jesus, ele está mostrando que o que a graça faz. A graça, ela não cancela a lei. A graça, ela não cancela a justiça. A graça, ela transforma o nosso coração. Porque um dia, a graça que nos alcançou também nos transformou. Por isso que eu digo, a cruz muda tudo. A cruz muda a nossa forma de encarar as coisas. A cruz muda o nosso jeito de responder. Nós não merecíamos o que Jesus fez na cruz por nós. No Antigo Testamento, o pastor Tiago acho que já pregou sobre isso. A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa que se chamava propiciatório, não era isso? Ficavam ali os anjos, um de frente para o outro. Todo ano o sumo sacerdote, ele derramava sangue sobre essa tampa. E dentro da arca, queridos, haviam 3 coisas. Era a tábua da lei, que lembrava a desobediência do povo, que precisava da lei para se manter obediente. A vara de Arão, que lembrava a rebeldia do povo. E um vaso com maná, que lembrava a incredulidade daquele povo.
Mas todas as vezes que Deus olhava para a arca, e ele via o sangue primeiro aspergido sobre a arca, aquilo apontava para o sacrifício de Jesus. Então, quando Deus olhava para a arca, Ele não olhava para a incredulidade do povo, para a desobediência do povo. Ele não olhava para isso, Ele olhava para o sangue. E o sangue desviava a ira. E o sangue desviava a ira de Deus. E o que é que acontece em Romanos 3, 23? A Bíblia vai dizer que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Vamos até o 26. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justo e justificador. Sabe quem te justifica? O justo. O justo. O que isso quer dizer em outras palavras? Que Jesus, ele foi apresentado como propiciação. É a mesma ideia da arca. É a mesma ideia da arca da aliança no Velho Testamento. O propiciatório era a sombra daquilo que ia acontecer na cruz. Na cruz. Jesus, então, ele é a realidade. Por meio de Jesus, não precisa mais do sacerdote ir lá e jogar sangue de animal sobre a arca. Porque o sangue de Jesus cobre as nossas vidas. Então, como funciona isso? Quando Deus olha para a gente, Ele vê primeiro o sangue de Jesus. Então, quando Ele olha, apesar de nós termos pecados, de nós cometermos falhas, de nós entristecermos o coração de Deus, quando Deus olha, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, e quando Ele vê o sangue, a ira desvia. Por isso que a Bíblia vai falar que Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele cara que está lá intermediando as coisas, intercedendo por nós. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê que o preço que foi pago foi alto demais. Por meio de Cristo, então, foi removido definitivamente o pecado. Então, quando você falha, quando o peso da sua história pesaria contra você, então, Jesus se coloca entre você e o julgamento. Quando o Pai olha, Ele não vê a sua falha. Não é que Ele não esteja vendo o que você faz, mas a primeira coisa que Deus vê é o sangue de Jesus, que foi vertido por mim e por você. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, diz a palavra. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. É por isso que a ira não te alcança, porque a graça se manifesta. Porque a graça tem se manifestado e continua nos cobrindo dia após dia. E é pelo que você fez? Não, é pelo que Cristo fez. A graça só está sobre a minha e sobre a sua vida por causa do que Jesus fez. É o que Ele fez, não o que nós fazemos. Por causa disso, quando Deus olha para a gente, Ele vê Cristo em nós. Ele vê a obra de Cristo na cruz. E nós precisamos revelar isso. Nós precisamos que vejam Cristo em nós. Porque Deus, quando olha, vê a obra de Jesus em nós. Então nós precisamos neste mundo, porque existe uma expectativa de que os filhos revelem a glória do Pai. Então nós precisamos manifestar Cristo como pastora, permitindo que Jesus transforme o nosso coração. E aqui eu não estou falando agora de comportamento controlado. Eu não estou falando que as pessoas têm que ver Jesus em você pelo isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu posso, isso eu não posso porque eu sou crente. Isso eu não faço porque eu sou crente. Isso eu não falo porque eu sou crente. Eu não estou falando de comportamento controlado, eu estou falando de coração transformado. Coração transformado. Algo que muda dentro de nós e faz a gente responder de forma diferente.
Não é, eu não posso, estão me olhando. Alguém está me olhando. Não, meu irmão. É coração transformado. É você ter a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre você em todos os lugares. Então não importa onde você esteja, o teu coração é transformado e você responde conforme aquilo que você está vivendo. É permitir que Deus mude a nossa natureza e transforme a nossa realidade. E o que Deus estava falando comigo há alguns dias, e foi interessante, porque desde o começo Deus fala comigo que hoje Ele está liberando algo que pode destravar o seu destino. Queridos, eu estou falando isso muito sério. Algo que pode mudar a tua realidade a partir de hoje. Isso muda a realidade da nossa vida. Deus vinha falando comigo desde o café de líderes e pastores. Eu estava montando, foi o último café eu que preguei. Quando eu estava montando a mensagem, falando, eu ministrei sobre a mesa de Jesus, sobre os apóstolos de Jesus. E no meio da minha pregação, eu abri um novo arquivo e eu comecei a destrinchar uma palavra. E aí eu falei, a próxima vez que eu for pregar, eu já sei que é sobre isso que Deus quer falar. Só que, irmãos, o último café foi no começo do mês e isso ficou guardado. Eu não peguei mais, ficou guardado. E essa semana eu falava assim para o Tiago, eu falava, lindo, fica no esquema aí, porque estou vazia, não vou pregar não. Eu não vou pregar não, eu não sei, se Deus não falar comigo. E aí Deus falou assim para mim, falar o quê, se eu já te dei a palavra? O que é que você está esperando de mim, se você já tem a palavra? E aí eu falei, eu tenho uma palavra? Aí eu falei, verdade, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra que está guardada. E aí eu fui destrinchar a palavra. E o que Deus falava comigo é que a falta de perdão no nosso meio está nos impedindo de viver obras maiores. Por isso, 70 vezes 7 hoje. A falta de perdão. Você fala assim, pastora, o diabo está amarrando minha vida. Não é o diabo não, irmão. É porque você não liberou o teu coração para perdoar. Não é o diabo. E Deus foi muito claro comigo. Ele falou, tem pessoas que ainda não estão vivendo um destravar na vida, que ainda não entraram naquilo que eu tenho para elas, não entraram em obras maiores, porque elas estão presas em emoções, em acontecimentos, em sentimentos, em situações que elas vivenciaram no passado, não conseguiram liberar perdão, e por causa disso elas estão aprisionadas. Por isso eu disse hoje, Deus está entregando uma chave para quebrar cadeias. Para você entrar no novo. Para você fluir naquilo que Deus tem para você. Como pastora? Liberando perdão. Hoje vai ser desconfortável de novo. De novo. Liberando perdão. Nós vivemos num contexto, querido, onde a gente é instigado a não levar desaforo para casa, sim ou não? A gente sempre quer mostrar que a gente tem uma resposta melhor. A gente sempre quer mostrar que a gente sabe revidar. Às vezes a gente faz isso até nas brincadeiras, sim ou não? Eu tenho aprendido a ficar mais quietinha. Quando a gente fica quietinha, a gente não tem por que ficar pedindo perdão, não é verdade? Eu tenho aprendido até nas brincadeiras a tomar cuidado como a gente revida, porque a gente sempre quer estar por cima. A gente sempre quer ser aquele que dá a última palavra. Não leva desaforo para casa. E Jesus está dizendo, toma a tua cruz, leva a sua cruz. Aí você está sendo instigado a não levar desaforo. E Jesus está dizendo, leva a sua cruz. Não se trata de desaforo, se trata de carregar o evangelho. De carregar a tua cruz e seguir Jesus. Na parábola que nós lemos do credor, imagina você devendo muito. A sua dívida sendo perdoada. Uma dívida impossível de pagar. Agora imagina que você sai dali e encontra alguém que te deve muito menos. E você olha e você diz que você não consegue perdoar. Você não consegue perdoar. Você sufoca a pessoa com a falta de perdão. Você quer receber aquilo porque você acha que você tem direito. E para quem você devia, não tinha direito de receber também? A lição da parábola de Jesus nos diz que quem não perdoa não entendeu o quanto foi perdoado. Se você não consegue liberar perdão, se você não consegue viver perdão, você não entende o que Jesus fez na cruz por você. Você não entende. Jesus pagou uma dívida que você não podia pagar. Você não tinha como se livrar das mãos de Satanás, escravo do pecado. Só uma pessoa podia te livrar dessa dívida. Aquele que não tinha pecado. Era impagável. Era impagável.
Então, quando você não consegue liberar perdão para alguém, você está dizendo que você não entendeu o perdão que Jesus liberou sobre você. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a sua conta. Perdoar, queridos, é uma decisão. Diz assim, é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Eu não sinto de perdoar, eu ainda não senti de perdoar. Meu irmão, você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir de perdoar alguém. Porque não é sentimento, é decisão. Perdoar a gente decide. Perdoar é uma ação. É um verbo. Precisa ser praticado. É ação. Eu decido perdoar. Por quê? Porque é obediência a Deus. Perdão é obediência à palavra. Perdão é mandamento. Perdão é necessidade. C.S. Lewis, ele diz que perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. Sim ou não? Fácil falar sobre perdão, irmãos. Eu brinquei hoje com as meninas lá na sala do Kids. Eu falei, a Naide falou assim, eu preciso prestar atenção na palavra que a pastora vai pregar, porque eu vou ministrar a célula quinta-feira. Eu falei, é uma palavra muito fácil de pregar, é difícil de viver. É fácil falar de perdão. Difícil é viver o perdão. Difícil é você praticar perdão todos os dias. Difícil é você olhar para a pessoa que convive com você, que te machuca, te fere, te ofende e decidir perdoar. A palavra é fácil. Difícil é a gente viver a prática. Quem não perdoa, dorme todos os dias com o ofensor, dormindo com o inimigo. A convivência, queridos, e aí a gente precisa abrir o leque, é uma decisão que exige sabedoria, discernimento e segurança. Até porque a convivência ela só vai ser saudável se houver arrependimento, se houver mudança e limites estabelecidos para que não aconteça de novo. Então, conviver vai exigir confiança reconstruída, responsabilidade, frutos visíveis de arrependimento e transformação. Mas liberar perdão é mandamento, é decisão. Liberar perdão pode mudar a sua história. A reconciliação, ela vai exigir verdade, arrependimento e frutos. Mas perdoar não é negar a dor. Perdoar não é você dizer que não doeu. Irmão, às vezes a gente libera perdão chorando, sangrando. Sangrando. Perdoar não é dizer que não está doendo em você, não é fingir que nada aconteceu. É você entregar a ofensa a Deus, sem permitir que a ofensa governe o teu coração. É você entregar para Deus, que é justo e que diz que dele é a vingança. É você entregar na mão dele e não permitir mais que aquela dor faça você agir. O perdão, ele libera quem perdoa do peso do ressentimento. Às vezes a gente olha e fala assim, aquela pessoa não merece o meu perdão. Você também não merecia que Jesus morresse por você. Só de pensar assim. Não é merecimento, é graça. E a graça nos faz agir com graça. E a graça, na verdade, faz a gente liberar perdão, porque a grande questão é que quando eu libero perdão, quem está se livrando, quem está se libertando, sou eu. Lembra que eu disse, quando eu não perdoo, eu durmo com o meu ofensor todos os dias? Porque ele vem me atormentar. São os espíritos atormentadores. Ele vem me atormentar. Agora, quando eu perdoo, eu estou livre disso. Então, o perdão te libera. Não se trata do outro, se trata de você. Se trata de você ser livre. Perdoar é libertar o meu coração do peso da amargura. O perdão não é uma coisa que você faz uma única vez. E aqui, queridos, é 70 vezes 7. Sabe o que eu quero te dizer? Que tem situações que vai vir de novo na sua memória. Tem situações que vão voltar a doer em você. E hoje Deus vai fazer isso. Vai doer. Dói. E aí quando começa a doer, sabe o que você faz? Você libera o perdão de novo, porque é 70 vezes 7. E aí você vai liberando o perdão de novo. Então muitas vezes a gente fala assim, eu já liberei perdão, mas aquilo ainda está doendo em você, libere de novo. Porque todas as vezes que você visita a memória faz aquilo doer de novo. E aí você fala, nossa, mas eu achei que isso estava resolvido dentro de mim.
E aí você se pega chorando por coisas que você pensou que estava resolvida. E aí sabe o que você faz? Pratica o perdão de novo. Senhor, eu libero o perdão, eu não quero viver presa a essa situação. Se a pessoa está perdoada, eu coloco nas tuas mãos. O Senhor é justo para fazer o que o Senhor quiser comigo e com ela. Às vezes uma memória, uma palavra, uma situação e a dor tenta voltar. E aí você precisa praticar novamente o perdão. Viver o perdão é um posicionamento contínuo. Perdoar não é esquecer, mas é você não permitir que a lembrança se torne mais uma vez uma raiz de amargura. É você dizer, isso não vai governar o meu coração. Isso não vai voltar a doer. Isso não vai definir quem eu sou. Tem feridas que não cicatrizam porque a gente só perdoou uma vez. E a gente precisa continuar liberando perdão. Nós precisamos entender que viver o perdão não depende da atitude do outro. Ah, mas a pessoa não se arrependeu. Libera ela. Liberte-se disso. Seja você livre se ela não se arrependeu. Aquele que conhece a intenção, aquele que julga, ele vai fazer justiça. Libera. O perdão não está condicionado à pessoa se ela se arrependeu ou não. A convivência sim. A convivência de novo sim. Voltar a conviver, você vai olhar se a pessoa se arrependeu, se existe fruto de arrependimento nela, transformação. Você vai pedir discernimento para Deus para saber se aquela relação está segura ou não. Mas liberar perdão, não. Não depende do outro, depende só de você. A igreja é uma comunidade que deveria ser a comunidade do perdão e da reconciliação, mas a igreja é o lugar que mais tem gente que não olha um na cara do outro. A igreja é o lugar que mais tem gente ofendidinha. Porque a gente entra aqui achando que o outro tem que ser santo. A gente entra aqui esperando que o outro seja perfeito. Que o outro não erre. Meu irmão, eu e você erramos. A gente está inserido numa comunidade onde perdão e reconciliação deveria ser a base do nosso convívio. Meu irmão, perdoa. Perdoa e segue livre. Mas é na igreja que a gente encontra um monte de gente amargurada. A gente encontra um monte de gente que mal olha um na cara do outro. Passa e não cumprimenta. Meu irmão, libera perdão. Vamos ser uma comunidade sadia. Vamos ser uma comunidade livre. E em casa? Dentro de casa. Gente que convive, mas não se olha, não consegue pedir perdão. Não consegue reconhecer, fica esperando o outro reconhecer. Eu costumo dizer que o mais maduro responde mais rápido. Se você não consegue pedir perdão, se você não consegue refazer o caminho, o imaturo é você. É você. O mais maduro responde mais rápido. Quem entendeu, obedece. A raiz do perdão não é amar quem te machucou. A raiz está em amar mais a Cristo. Você não perdoa porque você ama. Ai, eu tenho que perdoar porque eu amo quem me feriu. Irmão, é difícil amar quem feriu, é difícil. Eu perdoo porque eu amo a Cristo. E porque eu preciso que vejam Cristo em mim. A raiz do perdão está em amar mais a Cristo e se constranger pela obra da cruz. Então, para de tentar ter amor pelo devedor para perdoar. A falta de perdão revela que você não ama tão profundamente a Cristo como você achava que você amava. Se você não consegue perdoar alguém, você não ama, eu vou repetir, você não ama a Cristo como você acha que ama. Porque quem ama, obedece. A falta de perdão, ela revela que você não ama tão profundamente a Cristo como você imaginava. A raiz do perdão é amar mais aquele que nos perdoou. E biblicamente, qual é a consequência então de não perdoar? Primeiro, você bloqueia o perdão de Deus sobre a sua vida. Mateus 6, versículo 14 e 15 diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se você se recusar a perdoarem uns aos outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Sabe por que tem gente vivendo
mendigando espiritualmente, vivendo numa vida medíocre espiritualmente. Sabe por quê? Porque não perdoa. Aí ora todo dia pedindo, Jesus, perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz, se você não perdoa, eu não te perdoo. Está vivendo sem a manifestação do perdão da parte de Deus. Jesus foi direto, se você não perdoa, você não é perdoado. Se a graça de Deus te alcançou, você precisa compartilhar essa graça. E não se trata de merecimento, porque você também não merecia o que Jesus fez por você. Jesus pagou a sua dívida com sangue, então não é merecimento, é graça manifesta. Então, você não tem que dizer se alguém merece o teu perdão ou não. Você precisa compartilhar a graça que você experimentou e recebeu. Perdoe. O perdão de Deus não é apenas algo que você recebe, ele precisa fluir através de você. Então, quando você não perdoa, você interrompe esse fluxo. Porque você estava recebendo de Deus, mas você passou a não dar mais. Então você interrompe o fluxo. Você se torna um reservatório que está bloqueado. A graça chega em você, mas ela não circula através de você. Tiago 2, versículo 3, aprofunda isso. Ele diz assim, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando vocês forem julgados. Queridos, isso é muito pesado. Isso é muito forte. Segundo, se você não perdoa, a sua oração pede força. Marcos 11, versículo 25. Quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que o Pai que está no céu também perdoe os seus pecados. Para orar, o nosso coração precisa estar liberado. Para falar com Deus, o meu coração e o seu coração precisa estar liberado. Por quê, pastora? Porque Deus não ouve só palavras, Deus ouve intenção. Deus vê coração. Deus discerne, a Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu sinto. Não adianta vir com palavra bonitinha não, irmão. Você pode fazer a oração mais linda que você quiser. Se o teu coração não estiver liberado para perdoar, se o teu coração estiver cheio de raiz de amargura, você está lá falando palavras lindas para Deus, mas Ele está olhando para o teu coração e está vendo incoerência em você. Tua oração perde força. Você pode estar orando certo, jejuando certo, frequentando a igreja, mas não está vivendo perdão. Então existe um desalinhamento dentro de você. Existe um desalinhamento interno e Deus não ignora isso. Deus, Ele não deixa isso passar. Salmo 66, versículo 18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Sabe o que Ele está dizendo? Se eu seguir aquilo que o meu coração está sentindo, se eu permitir que a iniquidade, que tem algo dentro de mim, não está falando de um erro isolado, está falando, olha, se você acolher dentro de você, algo que vai ser cultivado no seu coração, o Senhor não vai te ouvir, sua oração perde força, sua oração perde força, irmão, aprende com isso. Hoje é dia da gente viver em liberdade. Hoje é dia da gente colocar na cruz de Cristo os nossos ofensores, as pessoas que nos machucaram durante toda a nossa vida. Hoje é dia da gente entregar as nossas ofensas e falar, Deus, eu perdoo, eu libero essa pessoa. Por quê, pastora? Porque a minha oração vai ser ouvida com maior clareza. Vai ter eficácia na oração. No contexto do perdão, não é só fiquei magoada, é você, quando você escolhe manter isso vivo dentro de você, vira iniquidade. Você se acostuma com aquilo dentro de você. Aquilo me machucou, e você vai alimentando aquilo, até se tornar uma raiz e você começa a conviver com aquilo. Então a falta de perdão, ela é uma iniquidade relacional que afeta a sua comunhão com Deus, sim. Quando você não perdoa, você está atrapalhando a sua intimidade com Deus. Você está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Ou seja, quando o coração decide permanecer numa postura que é contrária ao caráter de Deus em relação a alguém. Eu sei o que Deus quer que eu faça, mas mesmo assim, eu não faço. Iniquidade relacional. Perdão não liberado vira uma barreira na comunhão com Deus. Você até ora, mas o teu coração impede que a tua oração chegue.
Terceiro, quando você não perdoa, você abre espaço para uma prisão espiritual. Mateus 18, versículo 34 e 35, que nós lemos do servo impiedoso. A Bíblia vai dizer que, indignado, o Senhor entregou ele aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O homem que não perdoou foi entregue a torturadores. Isso não é só simbólico, não. Isso aponta para algo que é real, queridos. Quem não perdoa entra num ciclo de tormento interno, sim ou não? É tormento interno. Os pensamentos ficam repetitivos. Você começa a se atormentar emocionalmente. Você fica sofrendo por aquilo. As lembranças não cessam. Vêm te visitar toda hora. Os sentimentos, eles começam a se intensificar com o tempo. E aí é engraçado porque o cenário ele é criado para você alimentar isso. Então aí você começa a achar que tudo está girando em torno daquela ofensa. Você acha que as pessoas se reúnem por causa daquilo. Você acha que as pessoas estão falando de você pelas costas por causa daquilo. Por quê? Porque você fica se atormentando pela falta de liberação do perdão. Se você tivesse perdoado, essa situação estivesse resolvida, isso não ia estar te atormentando. Sentimentos vão começando a ficar intensos. Aí vem a culpa, vem a amargura que cresce. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Põe mais para mim, Gilson. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E para isso vos escrevi também. Por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Em algumas versões vai dizer assim: quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, eu faço isso na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês, sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Sabe o que ele está falando? Paulo está ligando diretamente a falta de perdão com uma ação do inimigo. Perdoar, no começo eu disse que a sua vida fica amarrada por sua causa, não é isso? Que tem gente que não libera perdão e por causa disso está com a vida presa. Aí você acha que é o diabo que está amarrando tua vida. Não é o diabo. Só que o diabo, ele não desperdiça o cenário. Ele não desperdiça. Ele está dizendo aqui que existe uma ação do inimigo quando você não libera perdão. O diabo encontra terreno. Ele encontra lugar para movimentar. E a única pessoa capaz de sair desse lugar é você. Por isso só depende de você. Só depende de você. A falta de perdão é uma das maiores brechas espirituais que nós abrimos. Não perdoar é viver oprimido emocional e espiritualmente. Tem gente que vive em condição de miséria espiritual porque não perdoa. Porque não consegue praticar perdão. Miséria espiritual. Quarto, o seu coração, quando você não perdoa, o seu coração se contamina com a amargura. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Outras versões vão dizer: se esforcem para viver em paz com todos. Paz, ausência de tormento. Paz está diretamente ligado com liberação de perdão. Viver em paz é perdoar. Fiquem atentos para que não brote raiz venenosa de amargura. Quando você não perdoa, isso se torna veneno dentro de você. E não perdoar é você tomar veneno achando que é o outro que vai morrer. E quem está morrendo é você. Porque a raiz de amargura, a palavra de Deus diz que é venenosa. Então o veneno está dentro de quem não perdoa. Não é de quem não recebeu o teu perdão. Presta atenção, porque a palavra diz que é raiz de amargura, não é fruto. A raiz
ela se aprofunda. E aí os frutos começam a aparecer baseado naquilo que você está nutrindo na raiz. Ou seja, se é raiz, começa pequeno, começa escondido, cresce em silêncio e depois contamina tudo. Quais são as consequências práticas disso? Você começa a interpretar tudo de forma negativa. Você perde a leveza. Tem gente que é chato de estar perto, gente. Se torna desconfiado. Tudo acha que é para machucar a pessoa, ou que estão falando da pessoa, ou que está... Já falei, a única que tinha o rei na barriga era Maria. Para de achar que tudo gira em torno de você. Começa a reagir baseado em feridas antigas. Já viu gente assim? Porque um dia ela foi ferida, o comportamento dela hoje é todo pautado pela ferida que ela viveu no passado. E os relacionamentos começam a ser afetados. Por quê? Porque a amargura faz você viver o presente com base nas dores do passado. Você não enxerga mais as pessoas como elas são. Você enxerga as pessoas por aquilo que elas fizeram para você. Você já não consegue ver coisa boa na pessoa. Você olha e você só vê o que ela te fez. Você só vê o que ela te machucou. Porque a raiz de amargura ganhou espaço. Você começa ferido e termina ferindo pessoas. A falta de perdão faz você perder a sensibilidade espiritual. Efésios 4 diz assim, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não perdoar entristece o Espírito. Isso não significa, meu irmão, que o Espírito Santo vai embora. Ele não vai embora, mas ele está entristecido. E quando o Espírito Santo está entristecido, a minha comunhão com ele é afetada. Não perdoar, deixa Deus triste. Antes você percebia a voz de Deus com clareza, e agora parece que tudo está mais distante. Aí você fala assim, parece que Deus não está falando comigo. O som do teu coração, talvez o teu coração esteja com raiz de amargura, e por isso você não consegue ouvir Deus, porque você está ouvindo a sua alma, você está ouvindo a sua dor, você só está ouvindo isso. Ter um coração cheio de amargura impede a gente de ouvir com clareza o que Deus está dizendo. Porque o coração endurecido perde a sensibilidade e torna difícil o convívio. 1 Timóteo 1, versículo 19, vai falar de pessoas que naufragaram na fé. Isso é possível quando a gente vai perdendo a sensibilidade da voz do Espírito. Sim, meu irmão, a gente pode se afundar. A gente pode se desviar na fé. Por isso nós precisamos estar sensíveis como pastora, com o coração liberado. O coração precisa estar liberado. O perdão, a falta de perdão, ela vai endurecendo o nosso coração e como consequência a gente deixa de ouvir a Deus. Falta de perdão desconfigura o padrão de Cristo. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoa, meu irmão. Não perdoar é negar o modelo de Cristo. Porque o evangelho gira em torno de Jesus, da cruz. Nós fomos perdoados sem merecer. Nós fomos alcançados pela graça. Nós fomos reconciliados com Deus. Então quando você não perdoa, você pode ter um belo discurso teórico, mas não tem nada de evangelho prático. E meu irmão, é pelo fruto que nós somos conhecidos. É pelo fruto. Então você pode ter um lindo discurso, mas se a tua vida prática não reflete Cristo, se você não consegue perdoar, como é que vão ver Jesus em você? Qual é o fruto que você está entregando? E hoje Deus está querendo nos trazer, queridos, a um lugar de decisão. Eu quero que você fique de pé. A gente está no ano do posicionamento. E se a gente quer viver obras maiores, a gente precisa se livrar do peso que a gente está carregando. Tem gente que está com mochila. Tem gente que está levando o peso de dores de uma vida inteira. E você precisa abrir mão disso.
E sabe, agora não é mais sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que é que você vai fazer com isso? Você vai continuar olhando para a tua história com dor, com pesar? Ó vida, ó céus. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. É? O que é que você vai fazer com o que fizeram com você? Cristo morreu. Cristo se entregou na cruz. E o modelo perfeito, né, irmãos? Foi cuspido, foi machucado, foi traído. Jesus sabe todas as dores. Ele sofreu. Ele sabe o que é traição. Ele sabe o que é tomar uma surra. Ele sabe o que é ser caluniado. Jesus sabe todas as dores. Ele sabe qual é a dor do afastamento, a dor de perder. Ele sabe todas as dores. Ele sabe qual é a dor de ter tudo e de repente não ter nada. Jesus conhece todas as dores. E quando Jesus está lá no ápice da dor, Jesus olha e fala: Pai, perdoa. Perdoa. O que é que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Pastores, líderes, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco? Será que a gente vive na prática perdão? Ou é só um discurso bonito na nossa boca? Será que a gente consegue olhar nos olhos uns dos outros? Será que nós conseguimos entrar naquela porta e abraçar, olhar nos olhos de todas as pessoas? Ou você tem problema de relacionamento dentro da comunidade? Se você tem problema, apresente para Jesus, libere perdão. Ah, pastora, mas aquela pessoa é difícil de conviver. Libere perdão. Eu não perguntei se ela é fácil ou difícil. Você também é difícil e Jesus morreu por você. Quem disse que nós somos fáceis de conviver? Por que a gente acha que sempre o outro é mais difícil? Libere perdão. Libere perdão. Não retenha, queridos, não retenha. Enquanto você segura a ofensa, você continua preso a quem te feriu. E hoje Jesus quer libertar a gente. Jesus quer quebrar as correntes. Jesus quer te pôr em liberdade para você pisar, para você desfrutar, para você entrar em coisas maiores. Quando você libera perdão, você não está liberando o outro primeiro, você está libertando o seu coração. É o seu coração que é libertado primeiro. E talvez você entrou aqui hoje com dores antigas. Por isso que eu disse, hoje é desconfortável, talvez doa. Mas é tão necessário. Talvez você tenha entrado neste lugar com dores antigas. Eu quero que você feche os teus olhos. Talvez tenha coisas que você viveu no seu passado. Palavras que te marcaram profundamente. E muitas vezes essas palavras foram a base da sua identidade. Você ouviu tanto que você era aquele tipo de gente que você se tornou, porque você acreditou naquilo. Talvez você tenha sofrido abusos, sejam eles de palavras, sejam eles abusos sexuais, te tocaram indevidamente, seja ele abuso moral. Talvez você tenha sido traído, Jesus também foi. Talvez você tenha sofrido traições. E aqui não se fala só de homem, mulher, marido e esposa, mas também traído por um amigo. Alguém que você considerava importante na sua vida. E você se sentiu traído. Talvez foram situações que nunca foram resolvidas. Pais abusivos. Talvez a dor de um abandono, de não ter sido cuidado, de ter sido rejeitado, de ter crescido ouvindo: eu nunca quis ter você na minha vida.
Talvez você carregue marcas de gente que tirou proveito de você e você se sentiu roubado. Roubado fisicamente, roubado emocionalmente, roubado financeiramente. A falta de perdão, meu irmão, retém as mãos de Deus. Então você precisa soltar isso que você está carregando. Você precisa liberar. Você precisa soltar isso. Jesus, ele não só falou sobre perdão, ele viveu o perdão na cruz. Enquanto ele estava sendo ferido, rejeitado, injustiçado. É fácil, pastora? Não, não é fácil. Mas não é sobre sentir, é sobre obedecer. É sobre amar mais Jesus. É sobre obedecer. Talvez você diga assim: pastora, mas você não tem noção do que fizeram comigo. Meu irmão, eu não sei, mas Jesus sabe. E a sua dor, ela não é ignorada por Jesus. Só que Jesus também sofreu. E mesmo assim, Ele perdoou. Jesus viveu dores e Ele deixou pra gente um padrão. E quem está falando comigo e com você hoje sabe o que é sentir dor. Jesus foi um homem experimentado em dores. E Ele está dizendo para mim e para você: libera perdão. Libera perdão. Você precisa liberar perdão. Porque o perdão não depende do arrependimento do outro, mas ele depende de uma decisão do seu coração diante de Deus. Se existe alguém que você precisa perdoar, se existe ainda alguma situação que dói em você, se existe algo que você sabe que está travando a sua vida espiritual, hoje é dia de você colocar os nomes diante do Senhor. Nós precisamos colocar nomes diante do Senhor. O que eu quero fazer com vocês enquanto nós cantamos é que você, se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, queridos, nós vamos te ajudar. Mas o Espírito Santo, ele cavuca o teu coração aí nessa manhã. E ele começa a remexer em situações e trazer à memória coisas que você talvez olhe e fale: mas eu achava que isso estava resolvido. E de repente, doeu de novo. Então você vai dar nomes para o Senhor. O que é que dói em você? Só que você não vai vir aqui para falar da sua dor. Você vai vir aqui para fazer uma declaração dizendo: eu perdoo aquela pessoa. Deus, diante do mundo espiritual, eu estou dizendo que quem me ofendeu, que quem me machucou, que quem falou de mim, que quem me caluniou, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu abro mão de qualquer direito que eu tenha para viver em liberdade. Sabe, queridos, é você dizer: Deus, eu perdoo. Eu perdoo porque um dia o teu perdão me alcançou. Eu não quero viver presa. Esses dias eu perguntei para uma pessoa. Eu falei: é engraçado. Cadê o Thiago? Eu falei: é engraçado. Porque parece que tem situações que a gente fica revivendo. E às vezes eu olho e falo: Deus, quando é que isso termina? Não acaba nunca. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: perdoe mais uma vez. Perdoe mais uma vez. Perdoe de novo. Libere perdão de novo. Mas Deus, eu já fiz isso. Libere mais uma vez. Mais uma vez, diga no mundo espiritual que você está liberando essas pessoas que te machucaram. E eu falei: eu entendi, Deus. Isso abre, viu, Carol? Isso abre caminho. Isso abre caminho para nós rompermos. Por isso que Deus hoje está entregando para nós chaves. E meu irmão, você está esperando alguém vir e abrir as suas correntes, só que a chave está na sua mão. A chave está na sua mão e decidir virar essa chave é uma escolha sua. É uma escolha sua. Vira a chave, meu irmão. Enquanto nós cantamos,
Você vai fazer, eu não posso, irmãos, eu não tenho como pedir perdão por você ou liberar perdão por você. Por isso que eu estou dizendo, é algo muito pessoal. A chave está nas tuas mãos. Faz assim, todo mundo. Senhor, coloca nas mãos dos teus filhos as chaves do perdão. Coloca nas mãos dos teus filhos agora as chaves que quebram com as cadeias emocionais. As chaves que quebram com aquilo que a aprisionava, com aquilo que a atormentava, com aquilo que impedia os teus filhos de viverem o novo, de romperem, de entrarem, Senhor, em obras maiores, como o Senhor tem falado este ano. Senhor, deposita as chaves nas mãos de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, dê a cada um dos meus irmãos o discernimento, a ousadia, a coragem de virar esta chave, de viver e de romper, Jesus, com aquilo que estava travando, com aquilo que estava impedindo os teus filhos de transitarem. Hoje, Senhor, existe uma chave nas nossas mãos, e nós vamos usá-la com discernimento, nós vamos usá-la com sabedoria. Senhor, hoje o Senhor dá para cada um de nós o acesso que nós estávamos esperando para destravar a nossa vida, para destravar as nossas orações, para destravar o nosso destino. Senhor, em nome de Jesus, com essas chaves, nós rompemos no mundo espiritual, mas nós também rompemos no natural, porque muitas vezes fomos impedidos no natural, porque não conseguimos liberar perdão. Senhor, em nome de Jesus, essas chaves estão nas nossas mãos e nós vamos usá-la nesta manhã, com sabedoria e coragem, para a glória do teu nome. Agora, meu irmão, segura a tua chave, enquanto nós cantamos, enquanto a banda ministra, você vai pegar essa chave. Eu queria que... Enquanto os instrumentos vão começar a adorar ao Senhor, o mundo espiritual está aberto para mim e para você. Você tem uma chave na sua mão, não esquece. Você, de forma pessoal, se você quiser vir aqui à frente, você pode. Você vai abrir as suas correntes. Como, pastora? Preste atenção no como. Porque às vezes a gente é muito profético em fazer algo no mundo aqui, natural. Eu estou abrindo as minhas correntes, mas eu não liberei perdão. Então não adianta, meu irmão, você pegar a sua chave e fazer de conta que você está abrindo uma cadeia, se você não vive perdão. É aqui, A liberação não está em você, num ato profético, abrir as suas cadeias. Não, a liberação acontece quando eu abro a minha boca e digo assim: eu perdoo quem me ofendeu, eu perdoo quem me feriu, eu perdoo quem me traiu, eu perdoo quem falou mentira a meu respeito, eu perdoo. É aí que a chave vira. É aí que a chave vira. Então você, enquanto os músicos eles vão subir o som, que é para o teu irmão do teu lado não ouvir a tua oração, porque agora é você dando nomes, é você dizendo: Deus, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo aquela pessoa que fez tal coisa para mim. É você e Deus. Pega essa chave e usa com sabedoria, para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Vamos lá? Pode subir o som, gente. Eu quero te convidar, enquanto eles estão tocando, nós vamos fazer isso. Venham todos à frente, mas venham segurando a sua chave. Venham todos à frente aqui. Ore cantarabalamalá, chore anderebalamalas. Ore cantarabalamalá, chore andarabalamalás. Ore canterebalamalas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós liberamos perdão. Nós liberamos perdão, nós liberamos perdão, nós liberamos perdão. Venha com a tua chave até o altar. O altar é o lugar de cura, o altar é o lugar de cura. Venha, 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 saia do seu lugar.
Entregue o nome, entregue as pessoas. Ninguém está te ouvindo agora. É somente o Senhor. É somente o Senhor. É somente o Senhor. Venham, venham, saiam do seu lugar. Venham, venham. Pode pôr as cadeiras para trás. Mas venham, é este o tempo. É este o tempo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender este momento. Deixa eu dizer algo para você. Ontem eu estava com alguns pastores ministrando no encontro de homens aqui no interior, e eu estava ministrando sobre cura da alma. E aí o pastor Josué ministrando sobre libertação. E nesse intervalo, saindo de uma ministração indo para outra, Deus deu a direção para o pastor Josué para nós sairmos orando pelos homens que estavam ali. E aí eu vi um homem. E eu cheguei nele e eu só falei assim para ele, eu senti no meu coração de falar assim: Deus está trocando as cinzas em glória. Deus está trocando as cinzas em glória. Aquele homem começou a chorar muito. E na cura da alma eu estava conversando com este homem. E ele falou assim: pastor, sabe por que Deus estava trocando a cinza em glória? Porque eu perdoei uma pessoa dentro da minha casa que assassinou meu pai. Eu perdoei uma pessoa, essa pessoa já saiu da minha casa, está em outro lugar, mas essa pessoa assassinou o meu pai. E aí ele falou assim: agora eu entendo porque Deus está transformando aquele período de cinzas em glória na minha vida. E ele falou exatamente o que a pastora Flávia falou. Ele falou que todo o peso que estava sobre a vida dele tinha saído. Irmãos, nós estamos exatamente no meio do ano. A gente não pode continuar esse ano carregando pesos desnecessários. Se para você não carregar o peso, você tiver que perdoar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 100 vezes, até você sentir esse peso sair de você. Você tem o segredo, você tem a chave que acessa isso. E eu quero que você levante suas mãos agora. Perdoar não é você ter um relacionamento novamente. Perdoar é liberar. Pode acontecer de ter um relacionamento novamente? Pode, mas o segredo do perdão é liberar. Comece a dizer agora: Senhor, eu libero o perdão. Eu libero o perdão. Eu libero o perdão. Eu libero o perdão. Oh, Espírito Santo. Sabe o que Deus está fazendo agora enquanto você está com as suas mãos levantadas? O Senhor está transformando o peso da cinza em glória. O Senhor está transformando o peso da cinza em glória. Toca-nos agora, Espírito Santo. Toca-nos agora, Senhor. Nós não podemos passar a metade do ano carregando pesos desnecessários. Alivia a bagagem agora, Senhor. Oh, por isso nós liberamos perdão, nós pedimos perdão, mas nós também liberamos perdão, Senhor. Oh, nos ajuda. O Senhor está trazendo alívio agora sobre nós. Oh, o Senhor está trazendo alívio para o seu corpo agora. O Senhor está trazendo alívio na sua alma agora. Alívio, 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 alívio.
Oh, com suas mãos levantadas, com suas mãos levantadas, oh, o Senhor está transformando cinza em glória, cinza em glória. Oh, lecantere balabala, choreandara balabalas. Vem, Senhor, vem, Senhor. Sentei, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu levarei por onde. Se eu não tenho a ti, declare. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só mais um minuto, levante suas mãos. Você não vai mais ser prisioneiro deste peso. Oh. Deus, libere amor agora, Deus. Libere o teu amor sobre nós, ó Pai. Porque se não for pelo teu amor, nós não conseguimos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. O Senhor está derramando amor sobre sua vida. O Senhor está derramando amor sobre tua vida. Amor, amor, amor de Jesus. Amor de Jesus. O amor que lança fora o medo. O amor que lança fora o medo. Choreandere balamalas. Ele está aqui. O amor de Deus está aqui. Senhor, nós somos uma igreja sarada. Nós somos uma igreja sarada. Eu quero que você abrace umas 4 pessoas e diga assim: você é igreja sarada. Abrace. Você é igreja sarada. Não saia do seu lugar, não saia. Diga, você é uma igreja sarada. Nós somos igreja sarada. Nós somos igreja sarada. Você vai abraçar outras pessoas agora. E você vai dizer assim: Deus transforma a sua cinza em glória. Abraça aí mais umas 4 pessoas. Diga assim: Deus transforma a sua cinza em glória. Choreandere balabalas. Oh Senhor, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada. Você pode ir voltando para o seu lugar. Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti. Volte para o seu lugar, mas fique de pé, por favor. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia.
Fique de pé ainda. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, estamos no meio do ano. Vamos aliviar as cargas. Amém. Quem está disposto a aliviar a carga? Eu estou. Alivia, porque te carregar é pesado. Se me carregar é pesado também. Isso é muito sério, queridos. Vai chegar em casa hoje, pensou naquela situação, naquelas pessoas. Perdoa de novo. 70 vezes eu acho que vai ser pouco. Perdoe, perdoe. Porque nós vamos viver um ano leve. Leve, no que depender de nós, leve na presença do Senhor, amém? Eu quero orar por você. Queridos, nós estamos numa semana de término de células do semestre. Teremos culto terça-feira às 20h30, será tremendo. Não esqueça de passar. A Silvia vai ficar com os canhotos do sorteio. Se você já quiser participar, vai ter uma mesa lá com ela, ali fora. Teremos também a cantina, teremos os exames de vista e também ali os produtos mineiros. Se alguém quiser me presentear com uma bala de doce de leite, ele sabe o que é. Pode me presentear. E se eu engordar, você pode me cobrar. Amém? Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Nós declaramos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada e uma semana agraciada pelo perdão de Deus na sua vida e o nosso perdão na vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe poderosamente. E até terça às 20h30. Os irmãos que estão cadastrados da cesta básica, pode buscar lá com as irmãs na cantina. Deus te abençoe.